Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao programa Eu Sou Protagonista. Hoje numa edição aqui super especial, vou ter aqui a grande alegria de bater mais uma vez um papo aqui com o Bernardo Maestrini. O Bernardo, entre outras várias coisas, é um grande especialista em meditação. Quem me conhece sabe que eu sou um grande defensor, transformou minha vida a meditação, e eu tenho certeza que pode transformar a vida de muita gente. E nada melhor, né, do que ter um especialista aqui na área para a gente poder bater um papo e entender uma série de coisas importantes, desmistificar outras. Então, o papo de hoje aqui vai ser fundamental. Bom dia, Bernardo, tudo bem? Bom dia, Dani. Tudo jóia? Tudo ótimo. Prazer estar aqui com você mais uma vez e com todos. Prazer é meu. Então vamos lá, vou começar aqui fazendo uma pergunta um pouco óbvia, mas eu acho que ela é importante. Escutar de um especialista, né? Afinal de contas, o que é meditação, Bernardo? Meditação, Dani, é a gente se colocar num estado receptivo, né? A gente acalmar, relaxar, né? Começa com relaxamento, a gente vai se relaxando cada vez mais, de forma cada vez mais profunda, e aí nós vamos percebendo, né, que o corpo se torna relaxado, que a mente se torna relaxada, que a respiração se torna relaxada, e aí nós vamos entrando em estados cada vez mais profundos de calma, de relaxamento, e naturalmente a gente encontra aí estados de paz, de alegria, né, de amor, né, assim, bons sentimentos vão aflorando, e nos estados mais profundos de meditação, a gente vai perceber que até os pensamentos, eles já não estão mais presentes. A gente está no estado de presença nesse momento, e na presença desses estados de paz, de amor, de alegria, de profunda calma. Então isso é meditação. Legal, muito bom. E Bernardo, assim, dando uma dica para quem está começando agora, né? Para quem é iniciante. Quem começou a meditar essa semana, por exemplo. Qual que é a expectativa que a pessoa tem que ter com relação à prática em si e os resultados? Para quem nunca experimentou, para quem está começando agora mesmo, né? O mais importante é relaxar. Assim, não criar uma grande expectativa, né? Não se cobrar e não colocar muita pressão sobre si mesmo, né? Porque, pelo contrário, assim, a meditação ela é tirarmos a pressão de cima de nós, tirarmos a cobrança, tirarmos o estresse, né? Então, no início, a meditação, algumas vezes, ela não é muito fácil para quem não tem prática ou para quem está num estado de maior ansiedade, de maior tensão, porque a roda está girando muito rápido, né? Assim, os pensamentos estão girando muito rápido, as emoções estão girando muito rápido, muito intensas, e a meditação é exatamente tirarmos essa aceleração, né? Então imagina um lago, né, onde a gente está jogando um monte de pedras o tempo todo e a superfície está agitada. A gente tem que jogar cada vez menos pedras, né, o lago vai se acalmando, a gente joga menos ainda, o lago vai se acalmando, vai chegar um momento que a gente não joga pedra nenhuma e o lago está calmo. Então essas pedras aí são as nossas emoções, os nossos sentimentos, e como nós somos muito assediados o tempo todo, né, por pensamentos e por emoções, o lago da nossa mente ele costuma estar muito agitado, né? Então a expectativa para quem está iniciando é parar, relaxar, ficar em silêncio, se puder ter a ajuda, né, de alguém, né, de uma meditação guiada ou de uma música, mas a orientação principal é essa: tirarmos os estímulos externos e começarmos o relaxamento. Legal. Eu te fiz essa pergunta porque eu percebo que as pessoas que vão começar a meditação criam uma expectativa na prática em si. Eu sou um desses exemplos. Lá atrás, há 15 anos atrás, quando eu comecei a meditar, eu entendi, por falta de conhecimento meu, de que eu deveria ficar o tempo todo sem pensamentos durante a meditação. E como eu não conseguia ficar, às vezes, 10 segundos assim, aquilo me causava uma sensação de que eu estava indo muito mal.
E não é por aí, né? Não. Não é por aí, Dani, pelo seguinte, a gente quer, por exemplo, na meditação, alcançar estados profundos de meditação sem prática, né? E isso não é uma realidade, né? Assim, a gente, para aprender a andar de bicicleta, para aprender a caminhar mesmo quando criança, né? Existe um tempo, né, para a gente levantar, ficar de pé, dar os primeiros passos, segurar, né, no sofá, segurar na cadeira, né? E depois para andar de bicicleta também, né? E todo aprendizado na vida, ele demanda tempo, demanda experiência, né? Qualquer coisa na vida, né? Um esporte, uma língua. Então, a meditação é a mesma coisa, assim, a gente precisa reconhecer que a gente não medita, que a gente quer começar a meditar, que a gente quer dar os primeiros passos na meditação, e os primeiros passos na meditação precisam ser dessa forma, suaves, né, assim, tentando parar um pouquinho, né, por 30 segundos, por 1 minuto, né, e depois pode se aprofundando, mas assim, existem diversos fatores que contribuem para que a gente consiga relaxar e meditar mais rapidamente ou menos rapidamente. E esses principais fatores são esses estímulos externos. Então, por exemplo, se a gente tenta meditar por 1 minuto e aí a gente não está conseguindo, existe uma questão que é assim, quanto tempo fora desse momento de meditação a gente está se dedicando também ao silêncio, ao relaxamento ou a estímulos externos. Porque se a gente intensifica os estímulos externos, no momento da meditação a gente vai ter mais dificuldade, né? Porque exatamente quer dizer, nós julgamos muitas emoções e muitos pensamentos no nosso lago mental, vamos colocar assim, né? Então, aí quando a gente para... Então é importante que ao longo do dia a gente tente reduzir esse número de estímulos, para que no momento que a gente senta na meditação, a gente já parte de um estado de relaxamento, né? E aí a gente consegue se aprofundar um pouco mais. Legal. Inclusive, qual que é a diferença entre... Hoje em dia a gente fala muito de mindfulness, né? Atenção plena. Qual que é a diferença essencial entre a atenção plena, o mindfulness e a meditação? Essa é uma pergunta bacana, Dani, porque o mindfulness, né, que é um termo que foi cunhado lá na Califórnia, procede, né, tem procedência no budismo, né? Ele é um estado de, como o próprio nome diz, atenção plena, né? E o que é atenção plena? Atenção plena é nós fazemos esse estado de relaxamento depois de interiorização, né? E depois que a gente faz esse estado de interiorização, ou seja, nós estamos voltados para o interior, né, para o nosso interior, né? Tá, e aí, quando a gente está voltado para o nosso interior, a gente pode ter uma atenção plena vamos dizer, nos nossos pensamentos, nas nossas emoções. Então, esse é um estado que ainda não é um estado de meditação. A atenção plena, ela está ali no estado de interiorização e no estado de concentração. Vamos colocar assim, atenção plena e concentração seriam equivalentes, né? Mas a gente pode ter uma atenção plena em coisas não legais, ou a gente pode ter atenção plena em coisas legais. A meditação é atenção plena em coisas legais. Então, assim, se fosse simplificar um pouco, né? Porque na yoga, né, tradicional, que é a linha que eu pratico há 30 anos, a meditação, qual a diferença de concentração para meditação, né? Concentração é o foco pleno da atenção em alguma coisa, né? E a meditação é essa mesma atenção plena, agora direcionada, né, ao amor, à plenitude, à bondade, à alegria, né, que são aspectos divinos, né, que são aspectos elevados. Então a diferença entre meditação e concentração, ou atenção plena, é isso, é que meditação é um passo além, é um passo mais profundo em direção a esse aspecto, né,
elevado da nossa existência, né, que a gente chama de Deus, a gente chama de divindade, a gente chama de consciência cósmica, né? E aí são vários estados que existem aí de profundidade na meditação, que para quem medita mais profundamente vai entrar nesses detalhes, né, Dani, assim, desses estados de meditação mais profundos, né, que também existem aí gradações assim, que você percebe, mas aí já é um assunto mais extenso, né? Acho que a nossa live hoje não vai dar para a gente abordar tudo isso, né? É isso, como um passinho de cada vez, né? Um passinho de cada vez, mas isso é bem legal, sabe por quê? Às vezes eu vejo que você diz muito, né, que meditação é esse mergulho interior, né, para dentro de nós mesmos, e a gente lê bastante, assim, em livros, principalmente de sabedoria oriental, eles comentam, né? Às vezes você está procurando muito a sua alegria, a sua felicidade no mundo externo, mas ela está dentro de você, né? Isso. Você vai encontrar ela internamente. Como é que a gente pode deixar isso um pouco mais tangível, um pouco mais claro para quem escuta isso ou lê isso e fica um pouco confuso? Sim. A questão nesse ponto aí, Dani, é que a gente encontra felicidade, né, e alegria em rápidos momentos da nossa existência, quando a gente entra em contato com alguma coisa que tem esse nível de energia, né? Então, por exemplo, se a gente vê um céu azul e a gente se maravilha com esse céu azul, né, a gente rapidamente ali a gente tem um glimpse, né? A gente tem um flash de felicidade, né? Quando a gente abraça alguém, quando a gente... então, assim, diversos eventos na nossa vida trazem essa alegria, essa felicidade. Mas como esses eventos eles são evanescentes, né? Eles não são permanentes, né? A gente tem aquele sentimento de alegria, de felicidade, e logo a gente volta para outras questões de preocupação com a vida e tudo mais, né? Então, não que esses estados de felicidade não existam num olhar externo, eles existem, mas eles são transitórios, eles são impermanentes, né? E quando a gente se volta para o nosso interior, né, a gente vai encontrar a fonte dessa alegria e a fonte dessa felicidade, né? Nesses estados profundos de meditação, a gente encontra um estado mais equilibrado de felicidade, um estado... Por quê? Porque a gente afasta a nossa mente, afasta as nossas emoções daquilo que não nos traz alegria, não nos traz felicidade, né? Então nós temos, para ser assim simples, né, dois aspectos na nossa vida: o aspecto da vida material e o aspecto da vida espiritual, né, energética. E a matéria, as formas, elas são transitórias, né? São criadas por nós, ou são criadas pelo mundo, né, pelo universo de alguma forma, uma estrela, né, o planeta, né, uma árvore, uma montanha, né? Mas o destino dessas formas é ser destruído. Essa é a lei do universo, né? Assim, é criar e destruir, né? Até para que haja, né, sempre coisas novas acontecendo. Imagina se o mundo parasse, né? A vida parasse, nada mais nasce, nada mais morre, né? Então essa é a dinâmica da vida, né? É a transitoriedade. E nessa transitoriedade a gente não encontra um estado mais permanente de alegria. Já a energia, né? Por exemplo, a alegria propriamente dita, o amor propriamente dito, né? E na energia a gente não tem essa transitoriedade, ela vai se tornando cada vez menor, né? A energia ela existe, né? Ela não se perde, né, de uma forma tão intensa quanto as formas materiais. Então, da mesma forma, quando a gente mergulha no nosso interior, a gente vai encontrar esses estados mais permanentes da nossa existência. Quando a gente fala, né, que nós somos energia, né, encarnada, né, uma alma encarnada, um espírito encarnado, né, ou seja, tendo uma experiência humana, né, é isso que a gente quer dizer, assim, que existe uma consciência que habita em nós, né, que habita em todo o universo, e que está experimentando essa experiência terrena.
Então, assim, mais uma vez, assim, são assuntos profundos, né, Dani, que a gente não consegue esgotar num momento assim tão rápido, mas em linhas gerais é isso aí. Existe uma alegria permanente dentro de nós que, se a gente procurar internamente, a gente vai encontrar. Legal. Eu vejo que algumas pessoas contam assim, pessoas que já meditam há mais tempo, né? Ah, eu tive uma experiência de transcendência enquanto eu Isso. estava meditando, né? Uhum. O que seria essa experiência de transcendência? É exatamente essa experiência da gente entrar, ou seja, na medida que a gente vai deixando os pensamentos calmos, né, o primeiro estágio que a gente percebe quando a gente consegue estar presente sem pensamentos, ou seja, sem estar pensando, a gente consegue compreender que existe um estado de consciência onde os pensamentos não estão presentes, né? O que, em princípio, para quem não tem essa experiência, pode parecer um absurdo, né? Fala assim, não, mas assim, isso não existe, né? Então, existem estados de consciência, ou seja, de presença, e presença consciente, onde não existem pensamentos. Aí não existem esses lagos, não existem essas agitações no nosso lago mental, e a gente está ali naquele estado de presença. E existem estados mais profundos, né, na meditação, na yoga, a gente chama de samadhi, né, e no budismo é o nirvana, né, que é entrar em contato com essa consciência pura que é a essência do universo, né, que também na yoga a gente chama de consciência cósmica, né. E nesse estado a gente percebe consciência, a nossa existência consciente em profunda alegria, em profunda bem-aventurança. É só isso que percebe. Esse estado na yoga ele é chamado de Satchitananda, mas é um nome que se dá a essa energia universal que seria Deus, né? Então, naquele momento, você se funde com Deus. E nesse estado, Dani, você não tem a percepção do ego mais. Então, o estado de transcendência, os estados de transcendência, eles são estados onde o ego está cada vez menos presente, né? E nesse estado mais profundo, aí de fato ele está completamente aniquilado. Então você não tem percepção de nada externo a você mesmo. Você é tudo, você é uma plenitude. Não existe vida, não existe nascimento, não existe morte, existe um estado eterno, existe uma consciência que é difícil de ser compreendido por quem não passa por essa experiência, né? Então esse é o estado de transcendência, né? Que alguns yogis, né? Que alguns místicos, né? E que pessoas que meditam profundamente por longos períodos conseguem chegar nesse estado, porque são estados bastante profundos de conexão interna. Assim, para quem não teve a experiência, às vezes é um pouco difícil compreender, né, Dani? Tem certas coisas que a gente só sente, né? É que nem antes de eu me tornar pai, eu imaginava mais ou menos o que é ser pai, mas o que eu senti naquele momento eu não consigo descrever em palavras, né? É mais complicado. Exatamente, né? Mas é assim, o bacana disso, Dani, assim, é que é uma ciência, né? Assim, não é uma coisa só mística, né? Assim, há tempos atrás, né? Assim, a meditação, né? Ela é tratada como uma coisa mística, né? Completamente mística só, né? E cada vez mais a gente está tendo contato e descobrindo, né? Que a meditação é uma ciência, né? São níveis de consciência que a humanidade vai alcançar, né, a partir, né, de um determinado procedimento, né? A ciência trabalha com procedimentos, né? E ela trabalha assim, validando a partir da repetição das experiências, ou seja, se você consegue repetir uma experiência, aquilo ali é considerado como válido, né? Então a meditação é uma ciência interior, né? E que cada vez está mais difundida, as pessoas estão procurando, todos querem buscar esse equilíbrio aí, né, para o seu dia a dia, né, para sua rotina, né, e essa alegria, essa felicidade. Então, assim, é um aprendizado, assim, é uma ciência. E quanto mais você se aprofunda, se dedica, né,
E para chegar nesses estados de meditação, Dani, aí a gente precisa de dedicação, né? Assim, aí, vou dizer, a diferença, né, da gente que corre um pouquinho ali na rua, né, e um atleta que corre nas pistas, né? Eu me lembrei agora, tem uma entrevista famosa do Ayrton Senna, que não me lembro se ele fez uma corrida inteira perfeita ou se foi uma prova perfeita, né? Que achavam que era incrível ele conseguir aquele nível de perfeição. E aí foram entrevistar ele e ele falou assim: eu entrei num estado que eu não sabia mais quem era eu, quem era o carro, o que era a pista, eu só senti uma unidade. Isso. Ele falou assim, parecia que não era eu que estava fazendo os movimentos. Eu simplesmente fui aquilo. Tem a ver com esse estado? Com certeza, Dani, tem a ver, né? Quando você entra nesse estado de consciência, né, e certamente o Ayrton Senna, naquele momento, ele entrou num estado de consciência, né, onde a entrega dele é tão intensa, né, ao que ele está fazendo, né, que você já não está mais pensando, ali no caso dele, por exemplo, nos detalhes de como ele estava guiando. Ele estava guiando de uma forma integrada, né, plenamente integrada, né? Ele e o carro eram a mesma coisa, tamanha a intimidade dele, tamanha a entrega dele àquilo, né? Mas não é só uma entrega, colocar assim, lógica, né? Porque existe uma entrega lógica, né? Mas ali ele estava entregue de alma, né? Esse estado, quando a gente se percebe integrado ao mundo, né? Ao que a gente está fazendo. Se você perceber na fala dele, né, ele está dizendo exatamente isso, assim, que eu não estava ali, né? Ou seja, meu ego não estava ali. Eu não estava fazendo aquilo ali por ego, né? Eu estava fazendo aquilo ali por missão, e na verdade algo me guiava, né? E que algo guiava, né? Guiava esse eu superior, né? Esse eu desprendido de si mesmo. Que aí uma das grandes questões da meditação é o desprendimento, né? O desapego. O desapego é o quê? O desapego é o desapego do ego, né? Então esse exercício de desapegar do ego, de se desprender de si mesmo e de se entregar, é o exercício da meditação, né? Que eu confesso, né, Dani, não é fácil, né? Porque a gente o tempo todo está sendo assediado aí por demandas diversas, né? Mas é um caminho muito, muito bonito, de muita alegria, de muito prazer. Tomara que a humanidade toda, né, siga nesse caminho aí, que é um caminho de bem-estar, e quando você encontra isso para você, você quer que as outras pessoas encontrem também, então é uma coisa muito bacana para o coletivo, né? As pessoas que meditam normalmente são muito generosas, né, porque elas compreendem que elas não conseguem ser felizes se as pessoas ao lado delas não estiverem felizes também, né? Porque se você tem uma pessoa que está triste ali, que não está legal perto de você, ou que está frustrada, ou que está ansiosa, isso tira o seu estado de paz, né? Então a gente sabe que é preciso que as pessoas ao nosso lado também estejam felizes, né? Acho que a humanidade vai evoluir nesse sentido aí, né? Com certeza, com certeza. Uma vez, Bernardo, eu nem tinha experiência ainda com meditação, com espiritualidade, e eu fui assistir um show de um pianista que eu gosto muito, do Brad Mehldau. Era um show de piano solo, um lugar pequenininho. E aí eu fiquei olhando para ele, foi uma das primeiras percepções que eu tive, assim, eu fiquei muito impressionado porque ele claramente não estava ali. Vamos dizer assim, o ego dele não estava ali, ele estava numa trance, ele tocou aquele dia de uma forma assim brilhante, e ele tava assim meio meditativo, sabe, durante a apresentação, uma coisa muito bonita mesmo. E aí eu fico pensando assim, talvez seja até um processo que você passou em algum momento da sua trajetória com meditação, porque ao mesmo tempo que ele tava nesse tom elevado, vamos dizer assim, ele tinha um repertório para cumprir, ele tava com o piano ali na frente, ele tocou a música 1, depois a 2, depois a 3, então ele tava lá, mas estava aqui, né? E faz sentido, assim, num começo, quando você começa a transcender, você às vezes ficar muito lá e pouco aqui, ainda não ter esse controle? Não, isso não acontece, Dani. Ficar muito lá
Pelo contrário, assim, existe um desejo de ficar lá, porque lá é bom, mas existe uma incapacidade de permanecer nesse estado, né? Se deixasse, né, assim, quem medita ia querer ficar cada vez mais lá, né? Mas a nossa mente, ela nos puxa de volta, né? Os nossos apegos, né? Os nossos aquilo a que nós estamos ligados, né? Nos puxa de volta na rotina do dia a dia, né? Assim, então alguém bate na porta, alguém te chama para almoçar, alguém te chama para uma festa, né? E te tira do estado meditativo, né? Principalmente quando esses ambientes são de pessoas que não meditam, né? Então, às vezes você está ali naquele ambiente com pessoas que não meditam e você está querendo meditar, né? Então, isso não acontece não, Dani, assim, você ficar lá, né, vamos colocar assim, de forma involuntária, não, o que acontece algumas vezes é que depois de uma experiência, um treino, né, meditação, eventualmente você entra nesse estado espontaneamente, né? Esse estado começa a acontecer com maior frequência de forma espontânea. E aí você sente uma alegria que não vem de nada externo, que vem de dentro de você, e você se lembra que da meditação, né? A gente se lembra, vamos dizer, seriam momentos assim, você se lembra de Deus, né? Você se lembra, são momentos que você transborda a si mesmo e se torna grato, né? E se a gente pudesse viver esses momentos de forma intensa, né, com maior frequência, a gente estaria abraçando todo mundo, a gente estaria, né, acolhendo todo mundo, a gente estaria sendo generoso com todo mundo, né? Eu acho que o mundo precisa evoluir para isso aí, assim, a gente precisa evoluir para viver com mais amor, com mais alegria, com mais amizade, com mais humildade, com maior generosidade. Então, esse é o meu mundo, assim, é o mundo que eu busco para mim e sei que muitas outras pessoas estão nessa mesma frequência. E o meu convite a quem está nos assistindo é para acreditar nisso e entrar nessa frequência também, que faz bem à saúde, né? Faz bem para todos nós, né? Para todo mundo, assim, o amor, a alegria, a paz, essas coisas que todos nós conhecemos, mas que a gente tem que colocar na prática e viver no dia a dia. Eu vou te fazer uma pergunta um pouco absurda agora, mas é uma coisa que eu estou lidando no momento. Vamos ver o que você me diz sobre. Se alguém me perguntar hoje assim, Dani, você acha que eu consigo ser feliz, ter uma vida de plenitude sem dormir? Eu diria que não, que é uma coisa, para alguns yogis muito avançados isso é possível, mas para essa pessoa eu diria não, eu acho que você precisa dormir sim, você precisa descansar, é importante. Dá para fazer isso sem tomar água? Eu acho que eu diria que não, eu acho, não tenho certeza. Não, você precisa tomar água, é importante tomar água. E quando me perguntam sobre a meditação, no meu íntimo, eu diria a mesma coisa. Eu acredito que você precisa meditar sim. Mas e às vezes fico na dúvida mesmo se esse é um conselho justo, da mesma forma com a água e com o sono. Qual que é a sua visão com relação a isso? A minha visão, Dani, e inclusive assim, a ciência já comprova isso, né? Assim, eu tenho estudado muito a questão da ciência da felicidade, né? A ciência da consciência, a ciência da própria meditação. Isso não é uma posição minha exclusiva, né? Pela minha experiência, sim, assim, eu não consigo ser feliz sem meditar. Assim, essa é a minha posição, né? A minha experiência. Por quê? Porque eu preciso entrar em contato, eu preciso encontrar esse eu superior, eu preciso encontrar esse estado de amor, de alegria, de paz que existe dentro de mim, que eu sei pela minha própria experiência que existe dentro de mim. O que a ciência hoje está mostrando é que isso é verdade para todos os seres humanos, para toda a humanidade. Assim como nós precisamos, né, de um bom sono, a gente precisa de tomar água, de uma boa alimentação, a gente precisa de uma série de cuidados, a gente precisa de cuidados com o corpo, nós precisamos cuidar do nosso corpo, a gente precisa cuidar da nossa mente e a gente precisa cuidar da nossa alma. Então nós precisamos, na rotina do dia a dia, ter momentos onde a gente cuida do corpo, a gente faz a nossa higiene, a gente se alimenta, a gente dorme, a gente quando dorme, né, faz a higiene
mental, a gente descansa a mente, para, né, o cérebro entra em estado de recuperação ali daquela intensidade que ela trabalha ao longo do dia, e a gente precisa também fazer essa higiene espiritual, né, que é entrar nesses estados acima dos estados mentais aí mais relacionados aos pensamentos, né? Então, isso já é científico, e a ciência do bem-estar, a ciência da felicidade já diz que esse é um dos pilares, né? Inclusive, assim, a espiritualidade tem sido considerada, inclusive pelos médicos, né, pela Sociedade de Medicina, como sendo um item a ser tratado, né, quando qualquer paciente chega no consultório, né, a consideração com relação à espiritualidade. Então, a ciência está evoluindo, né, Dani, para começar a entender a espiritualidade, né, esse aspecto da nossa existência, reconhecer e respeitar e compreender a espiritualidade, né? E essa é uma evolução da humanidade. Não é possível ser feliz no sentido pleno da palavra, né, se não houver um momento, né, de cuidado consigo mesmo, cuidado interno, né, espiritual, né? Exato. Porque a felicidade, ela está ali, né? Assim, é ali que ela se encontra, né? Aí, mais uma vez, assim, né, em outras lives a gente pode tratar com mais profundidade, assim, esses estados mais profundos, onde a gente encontra essa felicidade mais profunda também. Isso é fundamental, Bernardo. Eu no início, quando eu comecei a entrar, né, a praticar a meditação, ter esse suporte, porque é natural começar muitas dúvidas, muitos questionamentos. Será que eu tô fazendo direito? Será que eu tô fazendo errado? E esses encontros, eles são incríveis para isso, né? Você vai tirando essa voz que tá te incomodando, que às vezes vai te tirar da prática, né? Acontece com muita gente. Uhum. É sensacional, é fundamental. Isso. Porque sozinho, né, Dani, assim, às vezes é difícil, né? Você fica dialogando com você mesmo, né? Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo errado? E a gente pode ficar nesse looping aí por meses, por anos, né? E quando a gente tem outras pessoas que praticam, a gente entende a experiência dessas outras pessoas, a gente dá saltos, a gente anda mais rápido, né? A gente chega mais rápido. Então, obrigado, Bernardo. Até o nosso próximo papo. Okay. Tchau, um excelente dia para você. Tá bom, para você também, Dani, para todos. Um grande abraço. Até mais.